Você já percebeu que a maior prisão da sua vida talvez não tenha sido construída por governos, igrejas ou empresas de tecnologia, mas pelo seu próprio cérebro? E pior, você nasceu dentro dela. Não teve escolha, não assinou contrato, não aceitou os termos de uso, já veio de fábrica com esse vício instalado. O vício mais democrático e universal do planeta. A dopamina. Pois é, pessoal. Antes de você se preocupar com o cigarro, o café ou cerveja, você já estava completamente entregue ao tráfico pesado de moléculas do prazer. A primeira vez que você chorou e, segundos depois, encontrou alívio no leite materno, parabéns. Seu cérebro deu start na sua primeira rave química da sua vida. Foi ali, no berço, sem Spotify, sem TikTok, sem notificação no WhatsApp, que você percebeu o primeiro like bioquímico da história. E é curioso e pesado como a coisa funciona. Porque a dopamina não é a felicidade em si, é só a promessa dela. É o trailer do filme que nunca estreia. É aquele amigo que sempre fala, relaxa, a próxima vai ser a melhor. É a viciada esperança em forma de neurotransmissor. E é por isso que quanto mais dopamina você tem, menos satisfeito você fica. É como se o cérebro fosse um traficante cruel. Ele te dá uma amostra grátis, te deixa todo animado, esperançoso, mas nunca entrega o pacote inteiro. A felicidade? Essa fica pra depois. E o depois nunca chega. Agora pensa aqui comigo. Se nascemos já viciados nessa química, se crescemos correndo atrás de recompensas que evaporam no ar, então a vida nada mais é do que um grande vídeo do YouTube que nunca carrega completamente. O tempo todo aquela bolinha girando e a sensação de quase lá que nunca viram cheguei. E aí eu te pergunto, com aquele tom dramático de comercial de farmácia, se a dopamina é o que nos dá prazer, por que diabos ela também é o que mais nos escraviza? Esse é o paradoxo que nos acompanha desde o berço até a última piscada do cérebro antes da morte. O bebê que mama, o adolescente que beija, o adulto que abre o Instagram e vê que ninguém curtiu a foto, todos estão, na essência, na mesma situação. Um ratinho de laboratório correndo atrás de uma gota de açúcar, esperando o próximo estímulo, o próximo alívio, a próxima dose. E não importa se o botão é chupeta, o beijo, o cigarro, o like ou a notificação no Nubank avisando que o Pix caiu. O mecanismo é o mesmo. E é por isso que Schopenhauer, esse gênio do pessimismo, esse tio do churrasco que nunca sorri, dizia que a vida é movida por uma vontade cega, insaciável, uma força que nunca descansa. Ele já tinha sacado antes dos psicólogos de Instagram, antes dos coaches de produtividade, que nós não vivemos para sermos felizes. Nós vivemos para querer. E querer, meu amigo, é uma doença incurável. Agora me diz aí, o que é mais cruel? Ter sede e não encontrar água, ou ter sede e beber água salgada, que só aumenta mais a sua sede? Esse é o truque da dopamina. Quanto mais você a segue, mais você precisa dela. Quanto mais você acredita que está chegando, mais distante você fica. E aqui chegamos ao ponto mais desconfortável dessa conversa. Você nunca vai deixar de ser viciado, porque você não escolheu esse vício. Ele já veio no kit básico da existência, embalado junto com o seu DNA. Então a questão é, como um ser que nasceu escravo pode acreditar que é livre? E é exatamente nessa contradição que a nossa sociedade construiu um grande espetáculo. Criamos tempos modernos para alimentar esse vício que já está em nós. Redes sociais, pornografia, fast food, séries que você maratona até o amanhecer, todos funcionando como café químicos aberto 24 horas por dia. E aí que a coisa fica mais engraçada, ou mais trágica, dependendo do seu humor. Nós nos orgulhamos de sermos livres, mas a liberdade que tanto idolatramos talvez não passe da escolha de qual notificação vamos abrir primeiro. Você já percebeu que, quando falamos em prisão, logo pensamos em grades, algemas, muros altos, câmeras de segurança e um guarda sonolento mascando chiclete? Mas a verdade é que as prisões mais eficazes são aquelas que você não percebe que existe. E a maior delas, meu caro paradigmático, é a gaiola invisível da dopamina. Então se liga aqui. Se a gente já percebeu que a gente já nasce viciado nesse pozinho químico produzido pelo nosso próprio cérebro, agora a gente precisa entender como a sociedade transformou esse vício natural numa verdadeira indústria da escravidão voluntária. Porque aqui está o detalhe mais genial e mais cruel da coisa. Ninguém está te forçando a nada. Você não é obrigado a abrir o Instagram, você não é obrigado a clicar no vídeo do gatinho fofinho, você não é obrigado a comer a quarta fatia de pizza. Você faz isso porque você quer. Ou melhor, porque o cérebro te convence de que quer. É o que eu chamo de hamsterização da humanidade. Bilhões de seres humanos, cada um na sua própria rodinha particular, correndo atrás de recompensas que nunca chegam, mas acreditando piamente que estão avançando na vida. E o melhor, o pior, é que chamamos isso de progresso. A roda gira com nomes diferentes: produtividade, entretenimento, status, network, mas o movimento é o mesmo. Você corre, corre, corre e continua no mesmo lugar.
É como aquela piada cruel. A diferença entre você e o hamster é que, no caso dele, pelo menos alguém filma e joga no TikTok. O que as empresas perceberam, e aqui entra a crítica social com gosto de limão na ferida, é que a dopamina é o recurso natural mais abundante e barato que existe. Não precisa extrair do petróleo, não depende de minério, não dá dor de cabeça com o sindicato, tá dentro de você, pronto para ser explorado. Basta acionar os botões certos, uma cor vermelha da notificação, um barulhinho da mensagem, um número piscando em cima do ícone e pronto. Você clica, você consome, você entrega sua atenção como quem dá esmola pro vício. É uma economia brilhante porque não vendem produtos, vendem estímulos. Não negociam coisas, negociam seu tempo de vida. E assim, a tal liberdade moderna que tanto celebramos se resume a escolher se você vai gastar sua dopamina no TikTok, no Tinder, no iFood ou na Shopee. Parabéns. Você é livre para decidir em qual rodinha de hamster prefere se cansar primeiro. E aí surge a ironia. Nunca tivemos tanta informação, tanto acesso, tantas opções e nunca estivemos tão entediados. Porque afinal, quando tudo é estímulo, nada é suficiente. Quando tudo é recompensa, nada tem valor. É igual comer brigadeiro no café, no almoço e na janta. No primeiro dia vai ser uma festa, no segundo já tá enjoando. No terceiro virou tortura. Esse é o truque perverso da gaiola invisível. Ela não prende o corpo, prende o desejo. E a pergunta incômoda é: o que resta de nós quando tudo que fazemos é querer mais daquilo que não precisamos? Nessa altura é inevitável pensar, será que existe saída? Ou estamos condenados a sermos ratos de laboratórios eternos, correndo atrás da próxima dose? Talvez a resposta não esteja nas notificações, mas num pensamento crítico. E aqui entra esse sujeito que adorava apontar o dedo para as ilusões. Um homem que olhou para a vida e disse: meus amigos, a festa já acabou e ninguém percebeu. Eu tô falando dele de novo, Schopenhauer. O filósofo que enxergou a tal vontade cega que nos move e nos escraviza desde dentro. Se até agora eu falei da dopamina como a droga oficial do nosso cérebro, agora precisamos descer mais fundo no cofre escuro da filosofia. Porque, veja bem, se a dopamina é o estagiário bagunceiro que vive te cutucando para querer as coisas, quem foi que contratou esse estagiário? Quem paga o salário dessa força insaciável que nunca descansa? Segundo Schopenhauer, o culpado tem nome: a vontade. Mas não se engana aqui não. Eu não tô falando da vontade de comer lasanha, de beijar na boca ou de largar o emprego para abrir uma pousada em Caraíva. Pro titio Arthur, a vontade é uma força cega, irracional, implacável. Uma espécie de energia bruta que nos move sem perguntar se estamos confortáveis. Ela não negocia, não pede licença, não dá férias. É o sistema operacional secreto que roda por trás de cada pensamento, cada gesto, cada desejo. E aqui tá a crueldade. Nós acreditamos que tomamos decisões livres, que escolhemos as nossas carreiras, nossos amores, nossos hobbies, quando na verdade somos apenas marionetes da vontade, puxando cordas invisíveis que nos arrastam para frente sem descanso. A dopamina é só um aperitivo bioquímico. O prato principal é esse motor cego que nos faz desejar sempre mais. Schopenhauer tinha esse talento especial para estragar qualquer festa. Imagina só ele chegando no aniversário infantil. Enquanto a criançada tá lá se empanturrando de brigadeiro, disputando para ver quem pega mais balão, ele se encosta no canto e diz uma coisa mais ou menos assim: vocês percebem, né? Quanto mais vocês comem, mais vocês vão querer. E depois que acabarem os brigadeiros, só vai restar o vazio. A vida é um pêndulo entre a dor e o tédio. Bom apetite, crianças. Pronto. Festa destruída, balões murchos, crianças chorando, e o titio Arthur tinha esse dom. Mas não dá pra negar. Ele tinha razão. Olha só pra você mesmo. O que você mais quis nos últimos anos? Um celular novo? Um aumento no salário? Um relacionamento? E quando conseguiu? Quanto tempo durou a sensação de plenitude? Um dia? 2? Talvez 3 semanas no máximo? Até o pacote da operadora da internet começar a travar e o amor da sua vida revelar que ronca alto. A satisfação evapora mais rápido que cerveja quente em bloco de carnaval. Esse é o retrato da vontade. O motor que nunca para, nunca descansa e nunca se satisfaz. E quando por acaso você consegue silenciar o desejo, quando não há dor, não há falta, quando tudo parece em paz, surge o tédio. E o tédio é só a vontade vestindo pijama. Ela não desaparece, ela só tá de férias temporárias, esperando o próximo motivo para te empurrar de volta para a corrida dos ratos. E agora você liga os pontos. A dopamina é a química que a vontade usa para manter você correndo. É o chicote bioquímico da escravidão moderna. É como se o cérebro fosse um restaurante rodízio. A vontade é o dono sovina que nunca fecha o caixa. E a dopamina são os garçons sorridentes que continuam trazendo pratos, pratos e mais pratos. Mesmo que você não aguenta mais olhar para outro pedaço de sushi. Você pensa que está se satisfazendo, mas na verdade está sendo engordado para continuar pagando a conta. E aqui está a grande ironia. Chamamos de felicidade aquilo que nada mais é do que alívio momentâneo da pressão da vontade. O prazer é só a pausa do sofrimento, não a sua ausência. É como se a vida fosse uma piscina com vazamento permanente. Você pode encher 1000 vezes, mas a água nunca permanece.
E essa percepção, meus queridos, é mais desconfortável do que cadeira de plástico e churrasco de domingo, porque nos obriga a admitir que não há ponto de chegada, não existe a última recompensa, o final feliz, o depois do sossego. Tudo é movimentação, vazio e repetição. Mas calma, não jogue seu celular pela janela ainda. Porque se a filosofia nos dá esse diagnóstico cruel, também nos dá ferramentas para rir disso, para ironizar nossa própria escravidão, para olhar no espelho e dizer: sim, eu sou um hamster existencial, mas pelo menos eu sou um hamster que percebe a roda girando. E no fundo, talvez, seja essa a única liberdade que nos resta: rir da vontade, debochar da dopamina, transformar a prisão em piada. Porque, convenhamos, se é para correr eternamente numa roda, que ao menos seja com dignidade de um stand-up cósmico. Agora, para deixar a coisa ainda mais interessante, vamos trocar de metáfora. Porque se a dopamina é o chicote químico da vontade, nada ilustra melhor esse banquete finito dos desejos que a economia da atenção. Um verdadeiro buffet de tudo que você consegue comer, onde você acha que está comendo o mundo, mas na verdade é o mundo que está devorando você. Imagina só você entrando no restaurante rodízio. Luzes brilhantes, garçons sorridentes, mesas abarrotadas. Você mal senta e já vem a primeira rodada. Sushi, sashimi, temaki. Você mal engole e já chega picanha, coração de frango, cupim, pão de alho. O cardápio é infinito, mas o estômago é finito. Agora troca a comida por conteúdo. E bem-vindo à economia da atenção. Nunca na história da humanidade tivemos tanto estímulo servido em pratos tão pequenos. TikTok, Reels, Shorts, pedacinhos de prazer cortados em fatias de segundos, temperados com memes, polêmicas e dancinhas constrangedoras. É o rodízio mais democrático do planeta. Todo mundo come, ninguém se sacia. E quanto mais você consome, menos sabor tem. O primeiro vídeo é delicioso, o 10º é aceitável, o 50º já é comida requentada, mas você continua lá, mastigando sem parar porque o garçom digital não te deixa em paz. Esse é o buffet infinito da dopamina, uma festa de exageros onde a entrada é gratuita, mas a conta é cobrada em parcelas invisíveis. Sua atenção, sua memória, sua sanidade mental. No fundo, você não é o cliente, você é o prato principal. O rodízio não está servindo comida para você. Você é a comida servida para os algoritmos, mastigando em dados temperados em cliques, engolido em estatísticas. E o truque é genial, porque cada vez que você pensa, só mais um vídeo antes de dormir, você não está escolhendo, você está sendo escolhido. O algoritmo já conhece as fraquezas melhor do que você. Ele sabe que você gosta de cachorrinhos engraçados, mas também não resiste a uma treta política. Ele sabe que você tem uma queda por fofoca, mas também uma curiosidade mórbida por conspirações improváveis. E assim ele te serve um outro prato após o outro, feito sob medida, como aquele garçom abusado que insiste em cortar mais uma lasca de picanha, mesmo quando você já está suando frio. E aí vem a parte trágica. Quanto mais você se farta, mais vazio você fica. Porque a dopamina, ela não quer a saciedade, ela quer o movimento. É o rodízio eterno, onde você sai empanturrado, mas ainda assim faminto. É como se a vida tivesse transformado num enorme self-service de distrações, onde ninguém come pelo sabor, mas apenas pelo medo de ficar sem prato na mão. O resultado é uma geração de cérebros obesos de estímulos, mas anêmicos de sentidos. Pessoas que sabem todas as trends, mas não sabem o que fazer com o próprio silêncio. Nunca estivemos tão informados e nunca soubemos tão pouco. Nunca estivemos tão conectados e nunca fomos tão solitários. E aqui que a ironia filosófica dá o bote. Schopenhauer já tinha alertado que a vida era um pêndulo entre a dor e o tédio. Mas o que fizemos? Inventamos o rodízio digital para que, no intervalo entre a dor e o tédio, tivéssemos pelo menos uma montanha de memes para mastigar. Só que, como todo rodízio, chega uma hora em que o estômago não aguenta mais. E o que sobra é a indigestão mental, emocional e existencial. A pergunta que fica é, se temos acesso a infinitos pratos de prazer, por que estamos cada vez mais ansiosos, deprimidos e insatisfeitos? Talvez porque o paradoxo da dopamina é que quanto mais tentamos nos preencher, mais escancaramos o buraco. É o dilema central da nossa época. Buscamos felicidade correndo de vídeo em vídeo, de prato em prato, de estímulo em estímulo, mas no final estamos parados no mesmo lugar. E é exatamente sobre esse paradoxo que eu quero falar agora. Porque se a vida virou um rodízio infinito de estímulos, a grande questão é, quanto mais corremos atrás da felicidade, mais ela escapa de nós. Então eis aqui a grande ironia da existência. Nós corremos atrás da felicidade como quem corre atrás do ônibus, suando, ofegante, tropeçando nas próprias pernas, acreditando que basta esticar o braço mais um pouquinho para alcançar a porta. E quando finalmente conseguimos entrar no ônibus, percebemos que ele está lotado, sem ar-condicionado, com uma criança chorando e um sujeito escutando sertanejo universitário no último volume. Bem-vindo, você conquistou o que queria. E agora? Esse é o paradoxo da dopamina. Quanto mais buscamos prazer, mais nos decepcionamos. Quanto mais corremos, mais parado ficamos. É como estar numa esteira de academia. Você gasta energia, sua camisa encharca, os batimentos disparam e no final você continua exatamente no mesmo lugar, só que com dor nas pernas.
A lógica é cruel. A dopamina, ela não te entrega satisfação. Ela entrega apenas o desejo de desejar. É como aquele trailer do cinema que promete o filme do ano. Você assiste, se empolga, compra o ingresso e quando finalmente estreia, descobre que o filme foi dirigido pelo mesmo sujeito que fez Esquadrão Suicida. O prazer é sempre uma promessa que se desfaz no ar. E aqui entra Schopenhauer de novo, rindo do nosso desespero existencial. Para ele, a vida é um pêndulo oscilando entre duas misérias, dor e tédio. A dor da falta, quando desejamos algo que não temos, e o tédio da saciedade, quando conquistamos aquilo que, depois de meia hora, já perdeu a graça. É que nem ganhar um videogame mais moderno e passar semanas obcecado até que, um belo dia, o console vira apenas um peso caro na estante. No fundo, somos como crianças correndo atrás de bolhas de sabão. Corremos, pulamos, esticamos as mãos, e quando finalmente estouramos uma, percebemos que ela nunca foi feita para durar. E a próxima, que parece maior e mais brilhante, também vai estourar. Sempre. Agora olha só que loucura. Nunca tivemos tanta forma de buscar prazer e, paradoxalmente, nunca estivemos tão ansiosos, tão depressivos e tão vazios. É o mundo inteiro competido por nossa atenção, servindo dopamina em doses cavalares, mas o efeito é o mesmo de beber água salgada. Quanto mais consumimos, mais sede sentimos. É aqui que o paradoxo da felicidade se revela em sua plenitude. Quanto mais buscamos a felicidade como um objetivo, mais ela escapa de nós. Porque a felicidade talvez não seja um lugar de chegada, mas apenas um intervalo, curto, entre uma frustração e outra. Ou como diria Milô, a felicidade é como a unha. Você corta hoje e amanhã já cresceu de novo o incômodo. E esse dilema é trágico e cômico ao mesmo tempo. Porque passamos a vida acreditando que existe uma linha de chegada, um ponto final onde, finalmente, vamos respirar aliviados. O casamento, a casa própria, o carro novo, a viagem internacional, o celular de última geração. Mas toda vez que chegamos lá, descobrimos que lá nunca é suficiente. Sempre falta alguma coisa, sempre há uma próxima meta, uma próxima rodada de dopamina. E aqui talvez esteja o maior auto-engano coletivo da humanidade. Acreditamos que o prazer é a resposta, quando na verdade ele é apenas o combustível do ciclo. Não vivemos para ser felizes, vivemos para continuar correndo. E o movimento que sustenta tudo é o jogo. É a busca que mantém o hamster na roda. Agora a pergunta inevitável. Se essa corrida é infinita e a linha de chegada não existe, será que é possível parar? Será que dá pra pular fora da esteira, desligar a música eletrônica da dopamina e simplesmente existir sem correr atrás de recompensa? Ou será que, no fundo, a fuga desse ciclo só existe na teoria? Então é aqui que a gente vai entrar no nosso próximo dilema, ainda mais desconfortável. Se não podemos escapar da dopamina, será que podemos, ao menos, educar o desejo? Encontrar um caminho de detox, não da dopamina em si, porque ela é parte de nós, mas da tirania de acreditar que precisamos da próxima dose para viver? Vamos imaginar de novo que a sua vida é um buffet livre. Você entra empolgado, vê aquela infinidade de opções, carne, frango, peixe, massa, sushi, sobremesa, chocolate, pudim de leite condensado com aquela calda brilhante que parece feita por anjos diabéticos. Aí você coloca um pouco de tudo no prato. Na primeira garfada você pensa, caramba, isso é felicidade. Na 10ª você já tá meio arrependido. Na 20ª você tá jurando nunca mais comer na sua vida. E claro, no dia seguinte volta pro mesmo buffet. Esse é o nosso ciclo com a dopamina. Uma orgia de excessos que termina sempre em ressaca moral. Então surge a pergunta que atormenta monges, filósofos e nutricionistas. Será possível viver uma vida com menos dopamina? Fazer um detox da vontade, como diria o pessimista oficial da humanidade, o Sr. Schopenhauer? Ou será que essa história de equilíbrio é apenas mais uma estratégia de marketing da própria dopamina para nos iludir com a ideia de que podemos controlá-la? De certa forma, um detox parece tentador. Apagar as notificações do celular, desligar o Wi-Fi, comer arroz com feijão sem postar foto no Instagram, caminhar sem o seu smartwatch, ler um livro sem pensar se vai dar um bom corte pro TikTok. Parece simples, mas logo a gente percebe o problema. Nós somos viciados em estímulo. Nosso cérebro é igual aquele tio que só se diverte no churrasco quando a caixa de som tá no último volume. Se não tiver barulho, ele se sente incomodado. E é aqui que entra a parte engraçada, ou trágica, dependendo do seu ponto de vista. O detox absoluto, ele é quase impossível. Você pode até tentar ser um monge tibetano, raspar a cabeça, meditar em silêncio, viver de chá e vento, mas adivinha só, até um monge, no fundo, tá esperando a dopamina espiritual de alcançar o nirvana. Ou seja, ninguém escapa do jogo. No máximo, a gente troca o tipo de recompensa. Uns perseguem curtidas, outros perseguem iluminação. A mecânica é a mesma. Ou talvez seja possível, e aqui eu tô arriscando o otimismo que faria Schopenhauer engasgar com o próprio pessimismo. É educar o desejo. Treinar o cérebro para não confundir intensidade com plenitude. Talvez a verdadeira arte esteja em saborear o café simples sem precisar transformá-lo em um latte maquiado, caramelizado com espuma de unicórnio. Em olhar um pôr do sol sem tirar 50 fotos para provar que você viu. Em conversar com alguém sem checar o celular a cada 3 frases.
É claro, falar é fácil. Na prática, viver menos dopaminado é como tentar emagrecer na frente de um rodízio de pizza. A vida moderna é estruturada para nos manter hiperestimulados. Telas, notificações, propagandas, séries, redes sociais, consumo, tudo gritando para dentro da nossa cabeça como se o silêncio fosse um crime. Mas talvez o segredo esteja em pequenos gestos de resistências. Desobedecer à lógica do mais e se permitir o menos. Não o menos da escassez, mas o menos da liberdade. Porque cada vez que você diz não para um excesso, você está dizendo sim para uma presença. E de repente percebe que existe uma diferença entre viver correndo atrás da dopamina e simplesmente estar. Não, lógico, isso não significa virar um ermitão mal-humorado que reclama de tudo. Até porque reclamar demais também dá uma dopamina. A dopamina amarga, mas ainda a dopamina. Significa apenas entender que talvez a vida não precise ser uma rave química 24 horas por dia. Que talvez existe beleza em aceitar um intervalo, o silêncio, o espaço vazio. E aqui entramos num ponto ainda mais delicado. Se o detox é possível, mesmo que em doses homeopáticas, será que ele pode nos ajudar a escapar do pêndulo entre a dor e o tédio? Ou será que ao tentar viver menos dopaminados, corremos o risco de transformar o nosso próprio detox em uma nova obsessão? Um vício disfarçado de virtude. Talvez a chave esteja em rir da contradição. Rir de nós mesmos, desse zoológico de desejos ambulantes que tenta se convencer de que pode viver sem a próxima recompensa. Porque, no fundo, o humor é a forma mais honesta de detox que a gente tem. Ele desmonta a seriedade da vontade e nos lembra que, se tudo é um pouco ridículo, então talvez a vida seja suportável justamente por causa disso. E é com essa reflexão meio trágica, meio cômica, que chegamos ao último ponto dessa nossa jornada. Se não podemos escapar da dopamina e se o detox é sempre imperfeito, o que nos resta? Talvez a resposta não esteja na fuga, mas na criação de sentido. No modo como damos significado a essa corrida infinita. Você lembra da pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo? Aquela pergunta incômoda e assustadora. Se a dopamina é o que nos dá prazer, então por que ela também é o que mais nos escraviza? Então, aqui está a sua resposta. Limpa e amarga como um café forte. A dopamina, ela é essencial. Sem ela, não haveria fome, nem desejo, nem aprendizado, nem o primeiro sorriso do bebê que encontra o peito. É o sal mínimo que dá o sabor ao existir. Mas, e sempre existe um mais torto nessa história, ela se torna mortal quando passa a ser o único motivo para viver. Quando transformamos o combustível numa religião e a recompensa no propósito, o que parecia energia vira a corrente que nos puxa para o fundo. A dopamina, para ser bem claro, ela não é a nossa inimiga. Ela é uma ferramenta, como a faca ou fogo, nos permite cozinhar o alimento e também nos queimar se manejada sem cuidado. O problema não é o neurotransmissor, é o roteiro que escrevemos para ele. Viver apenas pro pico, a curtida, o like e a promoção, o orgasmo efêmero, é aceitar que nossa biologia dite o nosso enredo. E o enredo inscrito por recompensas momentâneas tende a se tornar uma tragicomédia cansada. Muito barulho e pouco sentido. E aí a gente chega ao cerne. A felicidade não é correr atrás da próxima notificação. A felicidade, para quem insiste em pronunciar a palavra com alguma seriedade, talvez seja aprender a suportar o vazio sem ter que preencher ele com glitter químico. Sem maquiar a ausência com estímulos. Suportar o vazio não é sofrer sem remédio. É perceber que o silêncio também tem textura. Que a pausa pode ser cena e não apenas um intervalo comercial. Schopenhauer diria que estamos à mercê da vontade. Essa força cega que nos empurra. Eu digo que podemos, com ironia e com prática, negociar com essa vontade. Não é sobre vencer ela, porque seria uma arrogância fatal. É sobre educá-la. Escolher intenções que resistam ao esquecimento. Construir hábitos que não se dissolvem no primeiro relampejar de uma notificação. Criar rituais humanos que deem sentido às doses de dopamina que recebemos, em vez de sermos apenas consumidores de suas migalhas. E se você me perguntar como isso se parece no dia a dia, eu te dou algo concreto e modesto. Mais presença e menos reflexo. Mais trabalho criativo e menos maratona de estímulos. Mais amigos que olham no olho e menos seguidores que apenas pulsam números. Mais projetos que deixam rastro e menos impulsos que evaporam. São pequenas escolhas, apagando notificações, guardando o celular à noite, lendo até o fim um livro que não vira conteúdo, que, se você somar tudo, começa a desbancar a tirania do impulso. Não que se transforme a vida numa página de manual zen. Sempre vai ter recaídas. Dia em que o impulso vence e tá tudo bem. A graça humana é justamente essa mistura trágica de sabedoria e burrice. O ponto é perceber o padrão. Reconhecer quando estamos vivendo por dopamina e optar, com um certo deboche disso tudo, viver com ternura por nós mesmos, por algo diferente. Agora, antes de você fechar a garrafa e deixar o copo aí largado em cima da pia, eu te faço um convite sincero. Pense sobre isso. Pense no que você tem perseguido como se fosse a sua única salvação. Reflita sobre suas rotinas de prazer
e sobre qual delas te arrasta como correnteza. Escreve nos comentários o que essa conversa despertou em você. Qual conclusão que você tirou? Qual vício você quer questionar? Qual gesto pequeno pretende tentar amanhã? Porque a gente vai muito mais longe quando a gente conversa do que quando a gente aponta uma certeza. Então, se esse vídeo te cutucou, seja pra rir, pra me xingar, pra concordar ou pra se arrepender por ter clicado, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir ou que você acha que precisa e comenta aqui embaixo. A dopamina nos move, o sentido nos salva. Mas aqui, eu também posso estar completamente errado. Então, pense muito bem sobre tudo isso, fique bem e beba água. Poxa, brigadão por ter chegado até aqui e aturar essas minhas filosofias de boteco com pretensão acadêmica. Agora você tem 2 escolhas aí na tela. Ambos podem estragar seu dia ou trazer alguma reflexão legal pra você. Se inscreve no canal também para você poder ajudar o nosso canal a ser divulgado pelo YouTube. Eu te espero aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Até a próxima.